Olá, olá, meus queridos alunos. Farei com vocês aqui agora uma revisão breve, acerca de disposições gerais do tabelionato de notas. Alguns pequenos destaques, tá? O tabelionato de notas, ele além de ser longo, mas ele não tem tanto trâmite, tanta trava, vamos dizer assim, que nem as outras. Que nem, por exemplo, serventias de registro, principalmente de civil das pessoas naturais, que tem muitas regras. E no protesto, por exemplo, que eu tratei com vocês ali de maneira um pouco mais exaustiva. Aqui no Notas vai ser uma orientação um pouco mais tranquila, tá? Um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. O que a gente tem que destacar lá do capítulo 14 das normas referente ao tabelionato de notas? Primeiro, ele é um assessor jurídico das partes, ele tem que zelar, pela prudência e pelo acautelamento. Tá? Então isso é o principal, é o norte, tá? Que ele é um assessor jurídico das partes, ele tem que adequar juridicamente a vontade das partes, tá lá na 8935 e também aqui expresso no item 1.1 das normas. Ele não pode, caso ele venha recusar, ele tem que fazer essa recusa motivadamente por escrito, dos atos que não venha praticar, ou seja, ele tem que dar uma nota devolutiva e, eventualmente, resignação da parte é ato de pedido de providência sendo encaminhado para o juiz corregedor permanente e, eventual apelação, vai para o Corregedor-Geral da Justiça. Tá? Ou seja, não é a hipótese de suscitação de dúvida. Tá? Cuidado quem vem do estado diverso aí, que aqui não tem suscitação de dúvida para atos notariais, tá? Seja no protesto, seja também no caso de tabelionato de notas. E tem 1.4 que foi recém-inserido nas normas aqui, que fala que caso venha dispensa de forma pública, deve ser orientado expressamente pelo tabelião. Outra questão, o tabelião deve guardar sigilo das informações que ele teve acesso, através do depoimento das partes, tá? Então ele tem que ter esse dever, obviamente, de sigilo. O tabelião de notas é escolhido livremente pelas partes, independentemente da situação do imóvel, o CNJ decidiu, embora de maneira polêmica, que nas atas de uso capião devem ser feitas o próprio tabelião de notas da situação do imóvel, tá? Então muito cuidado com isso. Outras questões aqui que a gente pode tratar ainda, dos tabelionatos de notas, que a abertura e encerramento dos livros devem ser feitas lá no item 10 exclusivamente pelo próprio tabelião, ou seja, substituto, o escrevente não pode abrir e fechar livro, só o tabelião. Poderão ser desdobrados os livros de notas até o número igual a de escreventes, ou seja, só pode ter desdobramento se tem 13 escreventes, pode desdobrar o livro de notas em até 3. Está sempre limitado ao número de escreventes, porque cada escrevente pode ter o seu livro de notas, só. Não pode desdobrar mais isso em razão de atividade ou de testamento, a 3 livros para cada escrevente, um para procuração, para escrituras, outro para testamentos. Não, não pode. Tem que ser um para cada escrevente, e o livro de notas ele é um. 200 folhas do livro de notas, as folhas serão sempre insubstituíveis, ainda que inutilizadas, e depois de terminados eles serão encerrados, encadernados esses livros. Destaques importantes a respeito de comunicações a serem realizadas pelos tabeliões de notas. Primeira delas, está lá no item 7 um destaquezinho que não pode conter a expressão de que foi lavrada sob minuta, porque a minuta é uma hipótese que dispensaria, na verdade, a responsabilidade do tabelião pelo teor da escritura. Não pode isso acontecer, tá? Todo o teor da escritura é de responsabilidade do tabelião, ele deve verificar isso, principalmente nos atos que envolvam negócios jurídicos, transações imobiliárias, que tem reflexo financeiro, ele tem que sim verificar e não pode se ater a minutas. Então é vedada a expressão de que foi feito sob minuta, que visa afastar a responsabilidade do tabelião. Isso não pode. Nas comunicações das operações imobiliárias realizadas pelo próprio tabelião, nas escrituras, ele tem que comunicar até o último dia útil subsequente de cada mês. Cuidado, tá? A Receita Federal dispensa a hipótese de comunicação de renúncia de usufruto, porque para ela a consolidação da propriedade não é a hipótese de transmissão, a alienação de propriedade. Eventualmente, escrituras realizadas com doação, com incidência de ITCMD, devem ser comunicadas à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo até o último dia útil do mês subsequente à prática do ato, tá? Ou, no caso, logo após, se for transmitida por lotes, e referente às transmissões de bens, de veículos automotores. Quando o veículo não estiver, na verdade, situado fora do Estado de São Paulo, não precisa comunicar nada. Se for, na verdade, tiver uma alteração na ordem de reconhecimento de firma feita primeiro pelo adquirente, depois pelo transmitente, também não precisa comunicar. Porém, todas as demais hipóteses de alienação de veículos, nos reconhecimentos de firma por autenticidade, devem ser comunicadas logo após a prática do ato ou em até 72 horas se for transmitidas em lote. De todas essas 3 comunicações que eu falei para vocês, tem que ter um arquivo próprio, a pasta própria para comunicações. Dentro das pastas, já falando, aproveitando esse gancho que nós demos aqui, o tabelião ele vai ter, primeiro de tudo, um classificador de ITRs e CCIRs, depois ele tem também um classificador de recolhimento de TCMD e de ITBIs,
um classificador de certidões de ações reais, pessoais e persecutórias, que deverão ter no máximo, né, para esses fins 30 dias, né, inclusive certidões de matrícula, também relativas a questões de disponibilidade, também devem ser arquivadas. Cópias dos atos constitutivos de pessoas jurídicas, lembrando, se for lavrada a procuração de uma pessoa jurídica, o tabelião tem que comunicar à junta comercial em até 3 dias após a lavratura, é o que diz o provimento 42 do CNJ. Traslados de procurações não podem ter período superior a 90 dias, cuidado, tá? A corregedoria admite que seja feita a consulta, a serventia por e-mail, pela SENSEC ou por telefone. No caso de procurações com traslados superiores a 90 dias, desde que isso conste expressamente no corpo da escritura. Já teve decisão da corregedoria nesse sentido. Alvarás, certidões de órgãos públicos federais, comunicações das receitas federais, né, por DOI, e comunicação da receita estadual e municipal, se for o caso, né, o município exigir comunicação das transações imobiliárias para verificar a regularidade dos ITBIs, cópias de comunicações de subestabelecimento, revogações e renúncias de procurações. Cada classificador deve ter em média 200 páginas, tá? Desculpa, 200 folhas, tá? Não páginas, desculpe, né? Lembrando a diferença entre folha e página. Página é sempre um dos lados, né? O verso ou o anverso da folha. A folha corresponde ao verso e anverso, ou seja, cada folha contém 2 páginas, tá? Então as normas para classificadores reputa aqui 200 folhas. Conservação em microfilmes ou processo eletrônico, né? Em 1 ano, né, o tabelião, depois de conservado, né, em microfilme ou digitalizado, ele pode inutilizar atos constitutivos de pessoas jurídicas, certidões de propriedade, negativas de ônus, ações reais ou pessoais persecutórias e do registro de imóveis, comunicações, subestabelecimentos de revogações ou procurações públicas. Em 3 anos, as procurações públicas ou particulares dos subestabelecimentos e revogações utilizadas nas lavraturas dos atos notariais, tá? Então as procurações efetivamente usadas são 3 anos. As comunicações de revogações ou subestabelecimento de procurações podem ser em 1 ano, tá? Não confundam os dois. Em 6 anos, relativos a tributos, inclusive guias de recolhimento. Também em 6 anos, certidões do INSS. 20 anos, também 6 anos, tá? CCIRs e pagamentos de ITR, né? Comprovantes lá de ITR. Em 20 anos, os alvarás, e também em 20 anos as comunicações e autorizações expedidas pelo próprio INCRA, né? Principalmente nos casos de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. E, independentemente de microfilmagem ou gravação, ou seja, ele não precisa microfilmar e gravar, ele pode inutilizar em 1 ano as remessas realizadas para a SENSEC, em 6 anos as DOI, e em 20 anos os cartões de assinatura. Passou de 20 anos, ele pode destruir o cartão de assinatura. E se a parte comparecer na serventia para reconhecer a firma, tem que abrir um novo cartão de firma, ou não será possível o reconhecimento dessa firma. Lembrando aqui, o ICP, o que for, né, utilizado para o classificador eletrônico, tem que respeitar o ICP Brasil. Nos impressos de segurança, segue aquela mesma sequência que a gente já bateu muito da contratação lá de fornecedores, tem que ser pelo Colégio Notarial do Brasil, uma empresa idônea, comunicada à corregedoria, que enviarão remessas à corregedoria mensalmente, a informação dos atos que foram solicitados. No caso de extravio de cartões de firma, selos ou folhas de segurança, tem que ser comunicado imediatamente à Corregedoria Geral da Justiça e ao Juiz Corregedor Permanente. Porém, cuidado, cartões de firma, folhas de segurança de traslado, folhas de escrituras e, eventualmente, os cartões, né, padronizados, folhas de certidões, folhas de escritura e os selos não podem ser repassados de uma serventia para outra. Lógico, cada serventia tem um seu. Referente a isso, né, que a gente pode tratar aqui, o item 26.1, os selos devem ser alterados a cada 2 anos, tá, os padrões dos selos, para também impedir eventuais falsificações, e a falta de aplicação do selo gera invalidade da autenticação notarial. Tá? Principalmente o que a gente tem que destacar é isso. Na lavratura dos atos notariais, o item 41 traz uma série de coisas que o tabelião deve verificar antes da lavratura dos atos notariais. Então, entre elas, o CPF, RG e certidão de casamento para identificação do Estado e também, né, da identificação pessoal das partes, atos constitutivos de pessoas jurídicas para ver quem as representa, procurações, né, se for o caso, para que ele confira, né, efetivamente, que não poderá ser ultrapassado 90 dias, exceto, né, algumas hipóteses que a Corregedoria trouxe, que eu já disse para vocês, e exigir os respectivos alvarás, ou alvará termo de curatela ou termo de acordo de decisão apoiada no caso de pessoas com deficiência, né, ou curatela, que ou estejam apoiadas por seus eventuais apoiadores. O item 42 diz a necessidade da cientificação da né, de obtenção da certidão negativa de débitos trabalhistas, tá, no caso de alienação ou oneração de qualquer bem imóvel ou a ele relativo, ou na partilha de imóveis em razão de separação, divórcio ou união estável.
Também deve ser tirada as certidões da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Tá? Lembrando, a certidão negativa não impede a lavratura do ato, porém deve ser cientificada a parte de que só será levado, né, na verdade, a registro se for superada a questão de indisponibilidade. Questões específicas da escrituração. Deve conter na escritura dia, mês, ano e local em que lavrada, lida e assinada. Cuidado, lá no registro de imóveis, se tiver a data, a hora da lavratura da escritura, pode gerar uma hipótese de precedência, né, de prioridade notarial, mas não é obrigatório constar a hora. O item A diz justamente isso. Manifestação da vontade das partes de maneira clara, o cumprimento, né, das exigências fiscais e legais, declaração de que o tabelião leu para as partes ou que elas leram. Cuidado, surdo-mudo, o cego, obviamente vai ter a declaração de que o tabelião leu para o cego, né, porque o cego não teria como ler, a pessoa com deficiente visual. Assinatura das partes, inclusive se for o caso a rogo, né, daquelas questões todas que nós já tratamos da assinatura a rogo. Assinatura do tabelião de notas ou de seu substituto encerrando a escritura pública, tá? Cuidado, o tabelião é exclusivo para abrir e encerrar os livros notariais. Os atos notariais podem ser encerrados pelo seu substituto também. Menção à data livre folha que a procuração foi lavrada, no caso de procuração que venha do estrangeiro, menção, né, o registro no RTD, para produção de efeitos no Brasil. Entre outras questões aqui, é importante na J, escrituras de doação devem constar o grau de parentesco entre doadores e donatários, para verificação, né, de eventual adiantamento de legítima, né, ou burla, né, desse sistema das questões das legítimas. No pagamento, se for em dinheiro ou cheque, alusão à emissão da DOI e os documentos que foram arquivados, entre outros, inúmeras coisas aqui que a gente tem que constar, cota recibo, termo de encerramento, um monte de coisa que dá para vocês matarem de maneira tranquila. Se a pessoa interessada não souber o vernáculo nacional, segue a mesma questão. Se o tabelião não entender, tradutor público juramentado. Se não tiver o juramentado, uma pessoa, a juiz do tabelião, que tenha conhecimento bastante, declare o compromisso de que ela responde ali sob as penas da lei, né, pelo que ela está realizando. Escrituração sempre em tinta azul ou preta, data da escritura e preço sempre por extenso, espaço e linhas entre tabulações devem ser sempre rigorosas, não é permitidas entre linhas, porém, emendas entre linhas, né, e notas marginais são vedadas, mas a cláusula em tempo é admitida desde que seja realizada antes da assinatura das partes ou se depois, né, da assinatura das partes, que todos eles assinem novamente, desde que não altere preço, objeto e a forma de pagamento, que são elementos essenciais. Não poderá subscrever o tabelião de notas, né, o ato que já tenha assinado os demais comparecentes, ou seja, se ele entender que aquele ato tem algum problema ou que não era necessário, ele pode simplesmente não assinar e declarar isso por escrito. Cuidado, escrituras declaradas sem efeito são escrituras, né, em virtude de erro de impressão ou erro de qualquer outra dentro do ato notarial. Escrituras incompletas são aquelas que foram, né, instadas, que o tabelião lavrou, a parte acabou desistindo no meio do caminho, uma das partes ou ambas desistiram. Nesse caso tem que ser cobrados os emolumentos na razão de 1/3, tanto da parte do tabelião como em todos os repasses que ele fará. Tá? Se a assinatura da parte for ilegível, o tabelião vai ter que lançar, né, a forma legível, ali, o nome dela por extenso, né, ou pela questão mecânica. As escrituras elas podem ser iniciadas, né, encerradas no prazo de 30 dias, desde que se mencione naqueles que não estiverem assinando na data da lavratura o local e data em que elas estão assinando. Então, o caso, né, que de erros e inexatidões que não modifiquem a declaração de vontade das partes e que possam ser, aqui no caso, verificada, né, erros, né, exclusivamente de transposição de dados, erros de mero cálculo matemático, descrição e caracterização de bens imóveis, qualificação pessoal que podem ser provados por documentos oficiais, poderão ser retificados por ata retificativa, né, que é uma ata notarial de retificação de alguns dados. Os demais atos deverão ser feitos por escritura de retificação e ratificação, onde devem comparecer todas as partes novamente assinando. Tá? E nesse caso, né, de tanto na ata quanto a escritura de retificação, fará remissão recíproca. Se o tabelião retificar por ata ou por ratificação uma escritura que foi lavrada por outro tabelião, ele tem que comunicar a ele a respeito desse fato. Tá? Então, muito cuidado que isso não pode obstar. Os atos realizados fora, né, do horário ou de funcionamento da serventia podem ser realizados desde que o juiz corregedor permanente não tenha vedado isso, né, de maneira motivada e expressa, que será submetido à apreciação da corregedoria. Tá? Então esse ato nós já tratamos uma vez, só repetindo para vocês não esquecerem. Relativo às escriturações de bens imóveis, tá? Cuidado. Se o imóvel for georreferenciado, precisa mencionar nele tão somente, não precisa mencionar tudo, tá? Que é a respeito da descrição do imóvel, mas precisa da localização, denominação, área total, número do CCIR e número do NIRF.
Tá? Então, se tiver georreferenciado, pode mencionar só isso. Se não, tem que transcrever tudo ipsis literis a descrição do imóvel. A mesma coisa para imóveis urbanos. Imóveis urbanos com construção averbada, ou seja, que tenham a localização, logradouro, número, bairro, cidade, estado, estão dispensadas da descrição completa do imóvel. Porém, se não for o caso, deverá ser feita a descrição integral. Tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui é uma hipótese que nós podemos aqui levantar, que pode até inclusive cair na prova. Se for coisas relativas a relações de enfiteuse, lembrem-se, tá? As enfiteus não podem ser constituídas, porém as que estão constituídas estão vigentes, permanecem. No caso disso, tem que ser apresentado o comprovante de pagamento dos últimos 3 foros anuais nas enfiteusas privadas, e nas públicas a certidão, né, na verdade, da Secretaria de Patrimônio da União, né, da SPU, e com essa autorização da transmissão do domínio útil, tá, em terrenos da União. Questões relativas ao item 59.1. Quando nos contratos forem exequíveis no Brasil e não poderem estipular o pagamento em ouro, moeda estrangeira ou qualquer outra forma que venha a restringir ou recusar, em moeda nacional, ressalvados os casos, né, aqui previstos no artigo 2º do Decreto-Lei 857, que é lá onde ele diz, né, no caso de comércio exterior, câmbio ou residentes fora do país, pode ser feita assim moeda em caso de moeda estrangeira, porém, se não forem esses casos, o negócio jurídico é nulo de pleno direito por expressa previsão legal. Tá? Então, muito cuidado relacionado a isso. No caso de locação de bens móveis em moeda estrangeira, exige o prévio registro no Bacen. Tá? Isso aí está lá no Decreto-Lei 857. Tá? É um destaque pequeno que eu faço para vocês acerca disso. No caso de imóvel que tenha, né, a construção mencionada, mas ela ainda não foi averbada, ou eventualmente que tenha sido demolido, é recomendável que o tabelião esclareça as partes da necessidade de averbar isso, né, na matrícula dos imóveis. É uma questão aqui meramente, né, de instrução, né, que o tabelião tem que constar. A questão de escrituras de interesse de fundações, instituição, né, ou interesse de fundação não serão lavradas sem intervenção do Ministério Público. Isso não está, né, no caso exigido no caso de entidades fechadas de previdência social, e no caso, nos atos que praticarem farão referência ao livre folha do RTD, em que trasladadas as procurações de origem estrangeira e as respectivas traduções a que tem que se reportar, é o que está lá no item 64. Sobre bens imóveis, eu já tratei com vocês as hipóteses de imóvel de estrangeiro, tá? Então muito cuidado, tá? A gente vai tratar só de umas questões mais peculiares aqui. Tem que apresentar o CCIR, né, e o ITR efetivamente pago também, né? Não pode ser feita uma escritura, a não ser, né, com autorização do INCRA, de imóveis com abaixo da fração mínima de parcelamento, tá? Tem algumas hipóteses específicas que o próprio INCRA autoriza, como por exemplo, para a questão de imóveis apropriados com interesse público, ou para a construção de postos de combustíveis, que não precisa, né, de 2 hectares de terra. Por exemplo, em Orindiúva a FMP é 2 hectares, são 20 mil metros quadrados. Então, um posto de gasolina pode ser menor que isso, desde que o INCRA autorize, ele pode elaborar uma escritura com desmembramento de área que fique menor que a fração. E cuidado, não é só o desmembramento menor que a fração, não pode se desmembrar o imóvel e o remanescente ficar menor que a fração. Então, tanto o que remanesce, ou seja, o que vai ficar no imóvel ainda vinculado, como o que está surgindo no imóvel novo, ambos devem ser maiores que a fração mínima de parcelamento. Nas hipóteses de estrangeiro, né, eu já tratei com vocês de maneira mais exaustiva. Lembrando, né, que a autorização do INCRA tem prazo de validade de 30 dias, tá? Então não pode, né, lavrar fora disso, não pode ter a mesma nacionalidade, né, em 10% do próprio município, porém exclui-se, né, desse limite, tá? Então não se exclui do processo do INCRA as aquisições inferiores a 3 módulos, as compras e vendas ali que tenham sido cadastradas no INCRA antes de 10 de março de 69, ou quando o adquirente tiver filho brasileiro ou casado com pessoa brasileira, sob o regime da comunhão universal de bens. Beleza, pessoal? Feito isso, nós encerramos algumas exposições gerais aqui acerca do tabelionato de notas. Então, feito isso, terminamos aqui. Até a próxima aula.